Olá, alunos! Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar início à nossa aula de estequiometria. Eu vou fechar o vídeo e nós vamos ficar somente com o áudio, por enquanto, tá bem? E eu espero que vocês gostem dessa aula. Bom, para falar sobre estequiometria, nós vamos primeiro falar sobre o conceito de mol. Um mol, ele corresponde a 6,0221476 vezes 10 elevado a 23 entidades elementares. Nós não precisamos trabalhar com esse número todo, nós vamos trabalhar com 6 vezes 10 elevado a 23 somente. O que são entidades elementares? São os átomos, as moléculas, os íons e os elétrons. De acordo com a IUPAC, nesse artigo publicado em 2018, a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, ela define para nós e reforça essa definição de que um mol contém 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, moléculas, íons e elétrons. Nós vamos chamar essa constante de Avogadro. Bom, e aí então, um mol de um átomo ou molécula apresenta massa correspondente à sua massa atômica ou massa molecular expressa em grama por mol. O que isso quer dizer? Por exemplo, carbono, o símbolo dele é C. A sua massa atômica, de acordo com a tabela periódica, é 12 gramas. Então, nós temos que um mol de átomos de carbono contém 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono e que a massa correspondente a um mol é 12 gramas. Então, se eu tiver uma pergunta assim, qual a massa de meio mol de carbono? Bom, se um mol de carbono contém 12 gramas, então meio mol de carbono vai ser 6 gramas. E se tiver essa pergunta, quantos átomos estão presentes em 20 gramas de carbono? É só multiplicar a quantidade em gramas pelo número de átomos. 20 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 vai me dar 120 vezes 10 elevado a 23. E o que é a massa da molécula? Ou massa molecular ou massa molar? É a soma da massa dos átomos. Então, se eu te perguntar qual é a massa da molécula de água? Para eu calcular a massa da molécula de água, eu preciso da massa atômica do hidrogênio e do oxigênio de acordo com a tabela periódica. A massa atômica do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16. Então, eu vou multiplicar 1 vezes 2, porque eu tenho 2 átomos de hidrogênio, e 16 vezes 1, porque eu tenho um átomo de oxigênio, e vou ter a massa correspondente a 18 gramas por mol. Então, se eu tiver essa pergunta, determine a quantidade de moléculas presentes em um copo de 360 ml de água. Dada a densidade da água, 1 grama por ml. Se a densidade da água é 1 grama a cada 1 ml, eu tenho que 360 ml corresponde a 360 gramas. A minha massa molar me deu o valor que 18 gramas corresponde a 1 mol de uma molécula de água. Então, 18 gramas está para 1 mol, 360 gramas está para X. Isso vai me dar 20 mols. Então, isso quer dizer que 360 gramas de água contém 20 mols. Mas a pergunta não está em mols, está em moléculas. Então, eu vou multiplicar o número de mols pelo número de moléculas. E aí, eu vou ter 120 vezes 10 elevado a 23. Eu posso andar com a vírgula. Andando com a vírgula aqui, ó, eu tenho 1,2 vezes 10 elevado a 25 moléculas de água. Para determinar o número de mol, a gente pode usar essa fórmula. N é igual a Mzinho dividido pela massa molar. O N é o número de mol, o Mzinho é a massa e o MM é a massa molar. Então, me pergunta, quantos mols estão presentes em 190 gramas de sulfato de sódio? O Na2SO4 é a minha fórmula molecular. Primeiro, eu vou calcular a massa molar do Na2SO4. Então, a massa do Na é 23, eu vou multiplicar por 2, 46. A massa do enxofre é 32, eu vou multiplicar por 1, 32. A massa do oxigênio é 16, eu vou multiplicar por 4, 64. 64 mais 32 mais 46 vai me dar 142.
E aí, então, eu vou jogar na fórmula. No lugar do Mzinho, eu vou colocar 190. E do MM, eu vou colocar 142, que é a massa molar que eu calculei. 190 dividido por 142, eu vou ter 1,34 mols de sulfato de sódio em 190 gramas de sulfato de sódio. E a fórmula molecular? A fórmula molecular é a proporção do número de mols dos átomos na constituição da molécula. Exemplo, H2SO4. Eu tenho 2 mols de átomos de hidrogênio, 1 mol de átomo de enxofre, 4 mols de átomos de oxigênio, que correspondem a 1 mol de ácido sulfúrico. No C6H12O6, eu tenho 6 mols de carbono, 12 mols de hidrogênio, 6 mols de átomos de oxigênio, que corresponde a 1 mol de glicose. Qual é, então, a massa de carbono, hidrogênio e oxigênio presente em 360 gramas de glicose? Então, primeiro, eu vou calcular a massa molar, ou a massa molecular da glicose. O carbono é 12, 12 vezes 6 átomos de carbono, 72. A massa do hidrogênio, de acordo com a tabela periódica, tá bem? Eu acho essa massa na tabela periódica, é 1 vezes 12, 12. A massa do oxigênio é 16 vezes 6, 96. Somando 96 com 12 com 72, eu tenho 180 gramas por mol. 180 gramas corresponde a 1 mol. E 360 gramas? Vai me dar 2 mols. Mas a pergunta não está em mol, está em massa de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, é só eu multiplicar o número de mols por 72, no caso do carbono, eu vou ter 144 gramas de carbono. Vezes 2 de hidrogênio, eu vou ter 24 gramas de hidrogênio. Vezes 2 de oxigênio, eu vou ter 192 gramas de oxigênio, certo? Então, olha, por hoje era isso, tá bem? É só uma revisão. Nós já vimos esse conteúdo em sala de aula, se vocês não estão lembrados, tá? Nós já vimos esse conteúdo em sala de aula, então era só uma revisão, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.